Boa noite a todos, irmãos. Muito obrigada por mais um convite de trabalho nesta casa. Obrigada à espiritualidade que nos acompanha, aos trabalhadores desta casa, que nos aguarda desde cedo, para que juntos possamos trabalhar um pouco esse tema citado já pelo nosso irmão Aurélio, que é uma passagem do livro Céu e o Inferno, que fala a história de um espírito de condição mediana chamada Anne Belleville. Vocês vão me desculpar se eu tossi um pouquinho desde ontem, que eu fiquei um pouco rouca, mas eu já disse, não adianta eu ficar rouca que eu vou dar a palestra, assim mesmo. A gente vai começar conversando um pouquinho sobre esse livro aqui, ó, Pensamento e Vida. É um livro, Psicografia de Chico Xavier, no Espírito Emmanuel. E eu gostaria de citar, antes da gente entrar no tema propriamente dito, sobre o capítulo 14, que fala do corpo. Eu estava sempre assim, né, quando começa. E tem algumas citações que eu achei importante a gente falar antes da gente entrar na história de Anne Belleville. Ele nos chama a atenção que o corpo físico, este corpo, que é um inquilino, né? E na verdade ele é a casa. O corpo físico é a casa. Então, o espírito que nele habita lhe preside a formação. O que quer dizer isso? Ele está formado antes da formação deste corpo físico, desta casa. Quer seja consciente ou inconscientemente, desde a hora primeira da organização fetal. Então, o que quer dizer tudo isso, meus irmãos? Que muito antes da formação do corpo físico, da organização celular que vai dar origem a esse ser de carne, o espírito já está pronto, o espírito já está formado. E mais uma vez vem nos alertar que nós somos formadores dos corpos físicos. Nós não criamos os espíritos, né? E esse espírito, trazendo consigo mesmo, né? Ele chega a este corpo físico, ele tem a oportunidade de reencarnar, trazendo consigo mesmo a soma dos reflexos bons e menos bons, que é portador, segundo a colheita dos méritos e os prejuízos que se semeou para si mesmo no solo do tempo. Então, esse espírito que vai habitar este corpo, ele não é um espírito que acabou de ser formado. Ele traz para este corpo as experiências boas e as experiências não tão boas. Óbvio que a gente sabe, quem não sabe, a gente vai só citar aqui rapidamente, que ao ter a oportunidade de reencarnar, o espírito, antes de chegar a esta união com este novo corpo, ele entra meio que no esquecimento, meio não, esquece as suas vidas pregressas, né? Para que ele reencarne sem ter nenhuma lembrança. Porque seria muito mais fácil, qual seria o mérito de crescimento, porque afinal de contas, nós reencarnamos para termos mais uma oportunidade de evoluirmos, né? Deus não criou espíritos evoluídos e espíritos imperfeitos. Sabemos que Deus criou todos os seres simples e ignorantes, todos nós iguais, e depende única e exclusivamente do nosso esforço de acelerarmos ou retardarmos esta nossa evolução, esse nosso crescimento. Então, só para vocês terem uma noção da importância que é a reencarnação, o processo reencarnatório. E agora a gente vai entrar no tema propriamente dito, que fala a história de Anne Belleville, que é um espírito que está numa condição mediana. Condição mediana, o que é isso? É um espírito que não é um espírito sofredor, certo? Nem é um espírito feliz. Quando ela desencarnar, ela nem é um espírito extremamente feliz, como a gente já teve a oportunidade de ver outras vezes, nem um espírito sofredor.
E conta a história desta jovem, né? Que eu vou narrar para vocês aqui e a gente vai discutir um pouquinho para que fique bem gravado o porquê dessa citação. Nos conta no livro O Céu e o Inferno, este livro aqui, que era Anne Belleville, era uma mulher jovem, faleceu aos 35 anos após uma cruel enfermidade. E como era Anne Belleville? Ela era uma mulher vivaz, espirituosa, dotada de inteligência rara, de meticuloso critério e eminentes qualidades morais. Vamos ver. Ela era uma mulher jovem, que vivia com vitalidade, que era evoluída do ponto de vista da inteligência intelectual, certo? E que tinha princípios morais elevados. E por que ela estava entre os espíritos medianos? Vamos continuar. Ela era uma esposa e uma mãe de família devotada. Ela possuía, ademais, uma integridade de caráter pouco comum e uma fecundidade de recursos que a trazia sempre a coberto de mais críticas, eventualidades da existência. Então, ela estava sempre disposta a ajudar. Sem guardar ressentimento das pessoas de quem poderia queixar-se, estava sempre pronta a prestar-lhes oportuno serviço. Intimamente ligados à sua pessoa desde longos anos, os espíritos já estavam, outra coisa aqui, abre aspas, nós, quando reencarnamos, temos ao nosso lado o nosso anjo guardião. Todo mundo aqui já ouviu falar do anjo guardião, independente do segmento religioso. Nós temos ao nosso lado aquele anjo protetor, o anjo guardião. Como também tem os espíritos amigos e alguns familiares que nos acompanham, que não interferem na nossa caminhada, não interferem no nosso livre-arbítrio, mas estão ali muitas vezes nos dando conselhos, nos orientando, mas nós, por vezes, não damos atenção à intuição que vem. A gente segue pelos nossos instintos, que ainda são existentes entre nós, espíritos que habitam esse planeta de prova de expiação. E por isso ainda somos espíritos imperfeitos. Se fossem espíritos melhores, com as suas raras exceções, não estaríamos aqui, a menos que estivéssemos sob um trabalho, uma missão, algo muito superior, né? Então, assim, Anne Belleville também era acompanhada desses espíritos que orientavam, que olhavam como era a postura dela, como era a vida dela, né? E continua. Proveio de um acidente. Então, aos 35 anos, ela teve um acidente, que não é citado aqui qual tipo de acidente. E deste acidente, ela teve uma grave moléstia. E ela sofreu acamada por 3 anos, certo? Ela suportava com coragem heróica e a despeito dos quais a graça natural de seu espírito jamais a abandonou. Mesmo estando ali, uma mulher virtuosa, jovem, mãe de família, esposa exemplar, sofre um acidente e fica acamada numa grave doença, uma grave enfermidade decorrente desse acidente por 3 anos. Em momento algum, ela se desespera ou ela se revolta, né? E ela acreditava firmemente na existência da alma. Era um espírito que na vida futura também, ela acreditava que existia uma vida futura. Ela acreditava que a vida não acabava ali, que tinha algo após a morte. Mas pouco se preocupava com isso. Ela acreditava, mas não se preocupava, não dava importância a esse fato. Todos os seus pensamentos se relacionavam com a vida presente. A preocupação dela era os filhos, o marido, os amigos, a família. E isso não quer dizer que era um demérito,
Mas é só para a gente começar a entender como era essa pessoa boa, que cumpria com suas obrigações, como a gente viu, era uma mulher inteligente, era uma mulher de princípios morais, mas ela tinha uma preocupação excessiva, podemos dizer assim, ou um apego muito grande a essas pessoas que estavam ao seu lado, né? A sua vida era simples e sem sacrifício, ela abria mão do que não podia obter. Era uma pessoa muito tranquila, era uma pessoa que não estava apegada à matéria. Então, era uma pessoa espiritualizada. Era espírita? Não, mas conhecia o espiritismo. Como? Ela não era da forma que eu citei até agora, porque ela era espírita. Ela conhecia o espiritismo, não estudou o espiritismo, mas ela era uma pessoa espiritualizada nas suas ações. Não era uma pessoa materialista, não era uma pessoa que não dava atenção aos próximos, não era uma pessoa agarrada à matéria, ambiciosa. Não era nada disso. Portanto, desencarna primeiro. Passa 3 anos sofrendo em cima de uma cama com uma moléstia incurável. A gente diz, meu Deus, como assim? Por que isso? Então vamos continuar. Ela queria continuar vivendo. Mesmo com aquele sofrimento, ela tinha o desejo de continuar vivendo. Mas isso não trazia para ela uma angústia, uma revolta, porque eu estou assim. O desejo dela era continuar vivendo, não por ela, mas pelos seus filhos, pelo seu marido, que era algo, principalmente os filhos, que trazia preocupação para ela. Ela se preocupava com o futuro desses filhos, né? E isso aprendia a vida. Isso a deixava ali, aquele espírito junto àquele corpo. E aqui vem citando, ela conhecia o espiritismo sem ter estudado ele a fundo. Interessava-se por ele, mas nunca pôde fixar as ideias sobre o futuro do ponto de vista de instrução dos espíritos. Este era para ela uma realidade, é verdade, mas não lhe deixara no espírito uma impressão profunda. Ela acreditava, mas ela não dizia, eu vou estudar, eu acredito, o que tem aqui que pode me ajudar? Era algo que tinha aquela intuição, talvez, né? Aquela intuição leve, mas ela não procurou se aprofundar. Mesmo sem se aprofundar, ela tinha atitudes de uma pessoa que acreditava que a vida não era só essa vida material. O que praticava de bom era o resultado de um impulso natural, espontâneo. Ela não fazia o bem. O que ela praticava de bom não era dizer, vou praticar o bem, porque como eu acredito na vida futura, eu vou fazer o bem, porque eu vou ter uma recompensa. Não era uma moeda de troca, era natural daquele espírito, né? Ela não pensava em ser o que ela era, porque ela estava pensando que no futuro ela teria uma recompensa. Não era intrínseco. Já estava arraigada aquele espírito. Ela tinha toda a intuição, ela só não se aprofundou, ela só não procurou estudar, né? E, certa feita, o esposo se ausenta de casa e ela começa a se sentir muito mal. E ela tem claramente a certeza que tinha chegado o momento dela partir, dela voltar para o plano espiritual. E naquele momento, ela se nega a ir. E ela determina a ela mesma: eu não quero morrer. Bem interessante. Eu não quero morrer agora. E aí ela sente, na mesma hora, aquela energia voltar. E o esposo chega. E ela não desencarna naquele momento. Certo? O esposo chega e ela diz a ele: eu ia morrer, mas quis aguardar a tua vinda. Por isso que tinha algumas recomendações a fazer-te. Ela precisava fazer algumas recomendações ligadas aos filhos, que era a grande preocupação dela. Como assim? E a gente pode determinar, não quero morrer agora. E isso acontece lá na frente, a gente vai pontuar essa frase, esse momento
que Anne Beneville passou, certo? E ela fica no corpo, ela volta para o corpo, ela passa mais 3 meses em sofrimentos atrozes. Grandes sofrimentos por 3 meses. E chega o dia que realmente ela parte de volta para o plano espiritual. E logo em seguida, a sua morte, no dia seguinte à sua morte, ela é evocada. E ela já responde. Muito interessante isso. Sabemos, através dos livros de André Luiz, do livro dos Espíritos, né, do livro dos Médiuns, de tantas outras obras importantes que chegam às nossas mãos, das adversidades em que os espíritos se encontram após o desencarne. E não raramente escutamos o período de sofrimento após o desencarne, de perturbação mental. Não raramente. Anne Beneville, no dia após a sua desencarnação, ela já conseguiu se comunicar. Então, ela fala com os amigos espirituais e diz: meus bons amigos, obrigada pelo interesse que vos merece. Ademais, fostes para mim como bons parentes. Então, aqueles espíritos que acompanharam toda aquela encarnação, ela já teve, no dia após sua desencarnação, acesso a eles. Ela já conseguiu se comunicar com eles. Ela já agradecia todo o acolhimento, o fortalecimento que aqueles espíritos tiveram ao lado dela durante toda a sua encarnação e durante o seu momento final e no seu retorno ao plano espiritual. Ela continuava grata, né? E ela diz: pois bem, regozijai-vos, porque sou feliz. Confortai meu pobre marido e velai pelos meus filhos. Eu segui logo para junto deles, depois que desencarnei. Bem, gente? Esse espírito, logo após a sua desencarnação, ela consegue já voltar e já visitar a sua casa, o seu marido, os seus filhos. Então, ela era um espírito feliz. Ela nos diz que ela é um espírito feliz. E a gente está justamente aqui, ela diz assim: meus bons amigos, obrigada porque eu sou feliz. Mas ela não está enquadrada entre os espíritos felizes, e sim entre os espíritos medianos, em condições medianas. E a gente vai saber por que ela está, né, classificada como esses espíritos em condições medianas. Lembra que ela passou por sofrimento. Lembra que ela passou por grandes padecimentos, certo? E eles começam a perguntar a ela: podemos supor que a vossa perturbação não foi longa, uma vez que respondeste muito rápido com lucidez. E ela diz: ah, meus amigos, eu sofri tanto. E ela está se reportando ao sofrimento da doença que levou ao seu desencarne, né? E vós bem sabeis que sofria com resignação. Pois bem, a minha provação está concluída. Não direi que esteja completamente libertada. Não. Mas o certo é que não sofro mais. E isso para mim é um grande alívio. Desta feita estou radicalmente curada. Porém, preciso ainda do auxílio de vossas preces para vir mais tarde colaborar convosco. Ela diz que está bem, que ela passou pelo sofrimento, pela prova que era necessária, com resignação. Então, a dor não serviu só para doer. A dor serviu como instrumento de crescimento para aquele espírito. Ela tem a consciência que ela estava sendo amparada, fortalecida o tempo inteiro por esses espíritos, dentre eles o espírito, o anjo guardião, que é um espírito bom, que ainda não é um espírito perfeito, mas é um espírito bom. Então, os nossos anjos guardiães, eles
no caso, somos nosso anjo guardião, ele não é um espírito puro, mas é um espírito mais elevado do que a gente. É um espírito bom, que está ali ao nosso lado, torcendo para que a gente consiga passar pelas nossas provas. E ela tinha essa consciência. E ela estava muito agradecida por tudo isso. E ela tinha consciência que ela passou pelo que ela passou, porque era necessário. Ela precisava passar por esta prova. E que agradecia muito as preces. Então a gente vê, não somos nós, não somos só nós encarnados que fazemos uma prece. Nós sabemos que Chico já dizia que uma prece de uma mãe arromba as portas do céu, né? E a gente sabe que o poder da prece a gente tem nas obras. A prece feita com o coração, não simplesmente aquelas palavras mecanicamente repetidas, mas independente da prece falada, a prece pensada é o sentimento, quando ele vem às nossas mãos, à nossa mente, aos nossos corações, eles têm um poder muito grande. Ele chega literalmente como um bálsamo de alívio para as dores, como um bálsamo de fortalecimento no passar, pelo que precisamos passar. E ela estava totalmente consciente e grata da importância das preces que aqueles irmãos faziam por ela, e ela pede, por favor, continue em prece por mim, porque um dia eu estarei trabalhando com vocês. Então, um dia eu estarei também trabalhando em favor de outros, né? E eu achei isso muito interessante, porque eles também estavam muito intrigados, porque ela era espírito, uma pessoa que era decente, que era inteligente, que era humana, que era boa mãe, boa esposa, que fazia o bem, que se preocupava com os outros, que não tinha apego material. E por que ela ainda passou por esse sofrimento? Por que ela teve que passar por essas dores, esse padecimento? Eles perguntaram, né, a ela, minha amiga, qual a causa desses longos sofrimentos que você passou, desse longo padecimento que você passou? Por que você teve que passar por tudo isso? E ela diz, um passado terrível, meu amigo. E eles perguntam se ela pode revelar. E ela diz que ainda não está em condições de revelar. Mas ela já diz, então a lei de causa e efeito presente aqui, né, meus amigos? Que nós sabemos. A lei de causa e efeito. Ela tinha consciência que ela passou por tudo isso, porque ela precisava resgatar algo, né? Porque, como ela disse, um passado terrível. Era castigo? Foi castigo? Nós sabemos que não é castigo, que é oportunidade, né? É resgate? Sim, é um resgate de algo que ela cometeu e que era necessário passar pelos padecimentos que passou. Por ter que deixar os filhos pequenos, por precisar ausentar-se dos filhos, né? Um mês depois, ela volta a se comunicar. E aí, eles, né, já começam a conversar de novo com ela, e ela nos diz aqui, e já pergunta, e agora, você consegue dizer pra gente qual a causa desse sofrimento tão longo, já que já faz 30 dias que você voltou? E a resposta, obrigada, meus amigos, pela vossa lembrança como pelas vossas preces. Eles continuavam em prece, né? Ela diz, tenho ainda necessidade de ser confortada. Continuai a orar por mim. Vós compreendeis o valor da prece. E é isso que a gente estava conversando agora, né? Mesmo ela estando conscientemente acordada de tudo que ela precisou passar, de ter acesso aos seus filhos, de ter a certeza que não estava sozinha durante esse sofrimento em momento nenhum, ela ainda sentia-se fragilizada com a necessidade de receber esse amparo magnético, né? Essa, esse remédio do bem que fortalece espiritualmente através da prece. Sofri muito, porém os meus sofrimentos foram largamente compensados, sendo-me permitido estar muitas vezes perto dos filhos, como eu falei agora,
que deixei de pensar tanto no sofrimento da separação. Prolonguei por mim mesma esse sofrimento. Era o ardente desejo de viver por amor aos meus filhos. Então, ela prolongava aquele sofrimento. Fazeis com que me agarraste de alguma sorte à matéria. Então, aquele apego, aquela preocupação, deixava ela presa à matéria, né? Então, mais uma vez, a gente fala do apego que todos nós temos, que ainda temos. Um dia teremos a certeza da vida futura e seremos menos apegados, ou então desapegados, né? Mas ela era um espírito de condição mediana, então a gente começa a ver. Ela era boa, praticava o bem, ela tinha princípios morais, mas ela ainda tinha um apego à matéria. E isso a colocava numa condição de espírito mediano. Para ela ainda era difícil desapegar daqueles filhos que momentaneamente estavam como filhos. Daqueles filhos que eram filhos de Deus, tanto quanto ela. E naquela encarnação vieram como seus filhos. Porque ela tinha noção da vida futura. Ela tinha noção dos valores espirituais, mas ela não conseguia ter o entendimento necessário para esse desapego. E muitas vezes, tendo entendimento, ainda não consegue. E a gente precisa respeitar. A gente precisa despertar, mas a gente precisa respeitar. Porque nada que é muito rígido se mantém. Tudo que é imposto com rigidez, porque eu estudei, porque tem as provas, então eu preciso ser assim, quebra, gente. Se a gente pega um galhinho de uma planta verde, a gente consegue dobrar, não consegue? A gente pega um hastezinho de uma planta verde, viva, a gente dobra. Se a gente pegar uma haste seca da árvore, dura, se a gente dobrar, ela quebra. Ela não quebra? Isso é muito claro. Tudo que é rígido quebra. Assim também os ensinamentos da doutrina espírita. A gente precisa ter essa flexibilidade de ter um entendimento, mas não impor ao outro, nem a gente, algo que não seja de uma forma racional. Essa forma precisa ser razão e emoção. Porque se eu coloco a razão acima de qualquer coisa, é muita rigidez. E talvez a gente chegue no plano espiritual de uma forma de sofrimento. Temos vários livros, inclusive um livro que a minha amiga aqui me deu, de Vanderlei Soares, certo? Que fala justamente de um hospital, chamado Hospital Esperança, que tem no plano espiritual, que tem uma ala de socorro aos espíritas, aos dirigentes espíritas. Então, não é por a gente ter o entendimento que a gente vai chegar no plano espiritual como espírito feliz, como espírito evoluído. Pode chegar, mas não é necessariamente obrigatório que, por termos o entendimento da doutrina que nos ajuda, que nos esclarece, que nos fortalece, que nós iremos chegar na condição do espírito feliz. Tem muitas coisas juntas. E dentre elas, a flexibilidade, o se respeitar, o sentir, o sentimento. E é justamente dessa forma que eu estou falando que ela começava a dizer aqui. Eu passei pelo sofrimento, era necessário que eu passasse. Né? Ao contrário dos outros, eu não queria abandonar o corpo. Mesmo ela tendo aquela intuição, acreditando. Não queria de jeito nenhum, eu não quero ir, eu quero ficar, eu preciso ficar. Eis aí a razão da minha longa agonia. Essa é a razão porque foi tão durável o sofrimento dela. 3 anos. Quando ela já estava partindo, ela determina, ela foi aberta essa exceção. Né? Não é uma regra que você vai dizer, eu não quero ir agora e você não vai. Não é uma regra, isso é uma exceção. E a gente vai ver depois de explicação aqui, se der tempo, do Espírito São Luís, que ele fala dessa exceção que foi aberta para ela. Tá?
Então, a gente volta para o texto e ela diz: eis a razão da minha longa agonia. Ela precisava passar por aquele acidente, ela precisava passar por. Sim, ela iria desencarnar? Sim. Mas talvez não tivesse tido tanto tempo, se ela não tivesse tanto apego àquele corpo. Porque como a gente falou lá no iniciozinho, da mensagem de Emmanuel, que estava aqui no livro, Pensamento e Vida, o espírito já vinha de outra encarnação, ele não foi formado junto com o corpo, né? E isso fazia dela essa lembrança. Por que ela era tão apegada? Por que ela não queria sair perto dos filhos, né? É por isso que muitas vezes Emmanuel nos diz, é por isso, o que explica esses sofrimentos. E ele nos fala, é por isso que muitas vezes, consolante os programas passados antes do berço, é por isso que muitas vezes, mesmo os programas sendo traçados antes da gente reencarnar, na pauta da dívida e do resgate, a criatura é visitada por estranhas provações. Em plena prosperidade material. Ela não era próspera, não era uma mulher próspera do ponto de vista material físico, família, filhos, pelo que nos conta que era uma pessoa que não vivia com necessidades materiais, ela tinha prosperidade, mas precisava passar. Aí nos diz, a criatura é visitada por estranhas provações ou por desastres fisiológicos de comovente expressão, quando mais irradiante se lhe mostra a saúde. É necessário. Existe uma lei de causa e efeito que ela é justa. Ela não erra, porque é uma lei criada pelo nosso Pai Maior, que é a inteligência suprema. Então, mesmo você estando bem, chegou a hora de você pagar. Chegou a hora de prestar contas. Né? E ele continua nos dizendo aqui que a prática do bem, simples e infatigável, pode modificar essa rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto em ação edificante interfere nas funções celulares. Então, se você é uma pessoa que veio, não é, quando eu falo assim, a lei de causa e efeito, não quer dizer com isso que se em outra encarnação eu matei alguém, digamos, chateado, eu vou precisar, de alguma forma, que alguém cometa a mesma coisa comigo. Não é a lei de Italiano. A lei divina, a lei de causa e efeito, não é uma lei de Italiano. Não é porque eu feri com a espada que pela espada serei ferida. Mas, por vezes, o espírito, quando toma consciência de tudo que fez, ele pede, é uma solicitação do próprio espírito passar por esta prova, para que ele se liberte desse peso. E é justamente isso que acontece aqui. Só que a gente não tem a consciência. Mas a importância que a doutrina espírita nos dá, nos mostrando toda essa explicação, nos tirando da zona da revolta, né? Da zona por que comigo. É fantástico isso, porque é um bálsamo para quem passa. Né? Se você consegue ter o entendimento, e esse entendimento faz lhe dar instrumentos para que isso traga para você um conforto, uma esperança e uma certeza que nada acaba aqui. É fantástico isso. Mas é necessário que você entenda e que você sinta, que você consiga sentir o que você consegue entender. Né? E ela continua falando e diz que ela fala também que quando ela voltar à Terra, ela vai querer ser espírita. Aí é mais uma vez que a gente tem que fortalecer tudo isso que a gente vem conversando. Quando eu reencarnar, eu quero ser espírita. Eu vou, é, eu vou seguir essa ciência divina, certo?
tinha já o conhecimento, ela já tinha o despertar que o espiritismo não era apenas uma religião, né? E que a gente tão bem sabe. Assisto constantemente às vossas reuniões e aos conselhos que vos são transmitidos. Se eu, quando na terra, pudesse compreendê-los, os meus sofrimentos teriam sido atenuados. A ocasião não tinha chegado. Então, meus irmãos, às vezes chegamos para dar uma palestra, para fazer um estudo na casa espírita, só tem 2 pessoas, 3 pessoas, a gente fala, só tem quase ninguém, né, gente? Tem muita gente. Tem muita gente. Tem muitos irmãos aqui escutando essa palestra, esse estudo. Como ela falava, ela acompanhava os estudos. Ela acompanhava os estudos da casa espírita, né? Mas não como desencarnada. Então, assim, a nossa responsabilidade em transmitir de uma forma esclarecedora o que está nos livros, porque eles aprendem com a gente e muitas vezes não conseguem escutar, não conseguem entender os estudos que estão lá no plano espiritual, porque ainda estão muito ligados aqui a essa matéria. Então, a importância das casas espíritas, do evangelho no lar, das reuniões de estudo, das reuniões esclarecedoras. Porque não apenas ela tem como finalidade o esclarecimento, o amparo e a ajuda dos irmãos encarnados, mas dos irmãos desencarnados, que por amor são trazidos para escutarem, para serem esclarecidos, confortados, para começar então o processo de despertamento da consciência. E ela era uma desses espíritos, né? Hoje compreendo a bondade de Jesus e a justiça de Deus, conquanto me não encontro suficientemente adiantada para se despreocupar da vida dos filhos, mesmo com entendimento, mesmo no plano espiritual. Começam a entender porque ela não está entre os espíritos felizes, mesmo com todo esse entendimento, com as explicações que ela tinha lá do plano espiritual, com os amigos ali ao lado dela, ela ainda não conseguia se desprender totalmente. Ela ainda visitava muitos filhos. Mas uma coisa fantástica que eu achei aqui, ela que diz assim, que agora eu não vou visitá-los mais com a função de estar cuidando deles, mas de certa feita, com a disponibilidade e a vontade de intuí-los ou de inspirá-los a seguir os ensinamentos que a doutrina espírita e os esclarecimentos que a doutrina espírita traz. Então, ela ainda era preocupada com os filhos. A preocupação dela, eu preciso que eles tenham o despertamento que eu não consegui ter. Né? Eu preciso que, de alguma forma, eles consigam ter algo do lado deles ali que pode dar para eles um esclarecimento, que eles tenham uma vivência mais leve, mais consciente, com os valores, com o caminho mais esclarecedor. Então, naquele momento em que ela vai conseguir ter esse despertamento, ela ainda se preocupava com os filhos, mas não com aquele apego que a gente viu no começo, de que eu tenho que estar lá do lado, eu tenho que estar perto. Como é que eles vão ficar sem mim? Mas com a preocupação mais leve de dizer, agora eu vou tentar intuí-los, inspirá-los a seguir os ensinamentos da doutrina, o que não os faz melhor do que ninguém, mas nos dá instrumentos para que a gente siga melhor, que esclareça, né? Que nos esclareça, que nos mostre o caminho a caminhar, a seguir de uma forma edificante, de uma forma que vai nos ajudar a chegarmos lá, melhor do que quando aqui voltamos, né? A voltarmos melhor, numa situação melhor, mais esclarecida, com esclarecimento. E ela já estava nessa situação. Então, poder ministrar-nos quaisquer informação sobre o teu passado, eles estavam curiosos, né? Eu acho que todos nós aqui estamos, né? Curiosos. Então, o que foi que ela fez de tão grave que ela teve que passar por tudo isso e ela nos relata, né?
que ela foi negligente com a mãe dela. A mãe dela padecia de uma doença e que ela achava que era uma doença imaginária, né? A mãe reclamava dela, pedia a atenção dela e ela dizia: poxa, isso é invenção dela, não está vendo que ela não tem nada? Isso são minhas palavras, certo? São as minhas palavras, porque ela fala aqui, ó. Na vida terrestre, eu era o que vulgarmente se chamava de uma pessoa boa. Contudo, não prezei pelo bem-estar da minha mãe, que chamava de doente imaginária. Por não vê-la de cama, supunha que não fosse uma doença, que ela não estivesse em sofrimento. E zombava dos seus queixumes. Meus irmãos. Eis como Deus, nessa citação fala assim, eis como Deus castiga. Mas nós sabemos que não é o castigo da lei de Talião, certo? Mas eis como a gente acaba passando pela o que a gente procura para a nossa vida futura. Não sabemos, não é explicado aqui se foi realmente escolha dela passar por esse padecimento, mas foi a lei de justiça. A lei de justiça. Graças que ela passou por todas essas dores com resignação, sem revolta, mas passou. Passou por sofrimento da separação, né? Porque era necessário. Passou pela doença e a gente começa a entender assim: será que era por isso que ela era tão apegada aos filhos? Será que lá no inconsciente dela não estava lá aquele carinho que ela, poxa, eu fiz isso com a minha mãe. Ela sofria e eu não dava atenção, eu não valorizava a sua doença. E ela teve que passar para aprender através da dor que ensina, que impulsiona e graças ao amparo espiritual e ao espírito já mais evoluído um pouco, que ela estava naquela encarnação, ela não passou com queixumes nem com revolta, né? E é bem interessante aqui, quando ela nos diz que ganhei com a modificação e vejo que não há nem categorias, nem condições além do mérito pessoal. Certo? Não existe exceção além do mérito pessoal, do que cada um escolhe fazer. No mundo dos invisíveis, onde um pobre caridoso e bom se sobreleva ao rico que humilhava com a sua esmola. Vê-lo especialmente pelos que se afligem com tormentos familiares, com a perda de parentes ou de fortuna. A minha missão é reanimá-los e consolá-los, e com isso me sinto feliz. Então, ela realmente já tinha o despertar, né? E ela já se colocava na posição de ajudar aqueles que passavam pelas provas, né? Dentro dos laços familiares que são tão comuns, né? Vemos realmente nesse âmbito familiar para crescermos, para nos ajudarmos, para evoluirmos, para resgatarmos. E ela já estava, o espírito já estava ali se colocando à prova para ajudar, né? Para fortalecer. E como eu falei que está bem pertinho, tá? Quando eu falei que ela pediu para não morrer, ela determinou que não queria morrer naquele momento que o marido dela se ausentou de casa. E eu falei que São Luís, ele nos dá uma explicação que não é assim, eu não quero morrer, não vou morrer. Eu não quero desencarnar agora, não vou desencarnar. Ali ela teve realmente um prolongamento com muitas dores, com muito sofrimento. Ela passou mais 3 semanas após aquele dia encarnada,
teve a conversa com o esposo, né? Com certeza, toda a recomendação em relação aos filhos, porque não é esclarecido na história, mas pelo desenrolar, nós deduzimos que foi em relação a isso, até porque consta toda a história, o apego dela que ela tinha aos filhos. E ela passava as 3 semanas no padecimento, num sofrimento extremo após aquele dia. E é perguntado realmente se a gente pode dizer que não quer e não vai. O São Luís nos diz que certamente, em dadas condições, pode um espírito encarnado prolongar a existência corporal, a fim de terminar instruções indispensáveis, ou ao menos por ele como tais julgadas. É uma concessão que se pode fazer. Tem que ter um porquê, certo? E esta causa seja algo realmente importante. Então, são concessões, não são coisas comuns, certo? É uma sustação momentânea. Não quer dizer, não vou morrer, não vai morrer, pronto, agora voltei, agora vai estar tudo bem. Não é assim. Tinha algo ali que foi concedido a ela ficar mais 3 semanas, mesmo ela em sofrimento gritante, certo? Que foi uma sustação momentânea. Estes casos são excepcionais e não fazem parte da regra, né? Então, teria mais aqui como a gente conversar um pouquinho, mas a hora está chegada e a gente agradece mais uma vez, né, por estarmos aqui tendo esta oportunidade, né? Vimos aqui o depoimento de um espírito em uma situação mediana e que nos chama a atenção para a grande oportunidade que nós estamos tendo nesta encarnação de conseguir entender essa ciência que é o espiritismo, né, que nos esclarece, né, não tem aqui fórmulas mágicas, pelo contrário, todas as obras da codificação e as obras complementares estão aqui nos esclarecendo, nos dando oportunidade que a gente desperte para que a gente tenha bom uso do nosso livre-arbítrio, porque já temos a consciência do porquê estamos encarnados, que somos espíritos imortais e que temos algo fantástico, só depende da gente. E que nada que nos acontece, nada, absolutamente nada, está fora dos desígnios ou da proteção do nosso Pai Maior para o nosso bem. Ainda que por vezes não consigamos entender naquele momento, mas com certeza estamos sob o amparo da divindade. Então, meus irmãos, mais uma vez eu agradeço a vocês, a Soares, Mara, todos que fazem essa casa, Sebastião, por mais um convite, né? Agradeço a espiritualidade que aqui nos ampara, nos intuindo, aos nossos irmãos desencarnados, espero que tenha sido mais esclarecedor, confortador e que eles retornem ao plano espiritual de uma forma mais tranquila, mais serena, com esperança e com paz. Boa noite, meus irmãos.